Recomeçando, bora lá. A gente parou na teoria de Askine, não é isso? Gente, vocês devem lembrar, a gente falou bastante dessa teoria em sala de aula. Askine, ele diz que esse conceito de empresa, ele é a empresa ela pode ser entendida como um fenômeno que tem vários lados, poliédrico. Primeiro, ela tem um perfil, um lado subjetivo. Gente, é nesse perfil a gente vê os empresários, é o sujeito de direitos, o empresário ou a sociedade empresária, artigo 966. Segundo, ela vê um perfil funcional, que é a própria atividade econômica funcionando. Terceiro, ela vê um perfil objetivo, conjunto organizado de bens destinados a determinada atividade econômica. Esse conjunto organizado de bens, esse complexo de bens, é o que a gente vê hoje, a gente chama no nosso código empresarial de estabelecimento comercial. Ele está no artigo 1142 do nosso código. E o último perfil, Askine ele é italiano, tá? Ele chama de perfil corporativo. Ele diz que empresários e empregados e auxiliares daquele empresário, eles estão juntos no perfil corporativo. Na prática, a gente percebe que no Brasil esse perfil ele não é tão cooperativo assim, tão corporativo. Então, existe a crítica a essa teoria, que diz que, na verdade, esse perfil ele é um perfil hierárquico, porque no Brasil, esse fenômeno ele devia estar como uma pirâmide, estando o empresário no topo da pirâmide e nós, réis mortais, abaixo. Gente, então aí só uma diferença de quem é a empresa, quem é o empresário. Empresa é abstrata, é a atividade. Empresário é quem exerce propriamente... Eita, não marquei meu tempo. Empresário é quem exerce propriamente aquela atividade. É quem executa as necessidades da empresa. A empresa ela não é sujeito de direitos, o empresário, a sociedade empresária, sim. E aí ela pode ser uma pessoa física, um empresário individual, ou uma pessoa jurídica, a sociedade empresária. Gente, quem pode exercer atividade empresária? Lembram lá? Artigo 972. Podem exercer atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e quem não for legalmente impedido. Meus amores, pleno gozo da capacidade civil, artigos 3º e 4º do nosso Código Civil. Lembrar lá, ó, já é revisão, fonte formal indireta. Não for absolutamente incapaz, ou seja, está em pleno gozo da capacidade civil, quem não for absolutamente incapaz, quem não for menor de 16 anos e quem não estiver em uma das hipóteses do artigo 4º, né? Quem não for um relativamente incapaz. O relativamente capaz e o absolutamente capaz, eles não estão em pleno gozo da capacidade civil, portanto, eles não podem exercer a atividade empresária, não pode ser o empresário, meus amores. Legalmente impedido é um dos impedimentos decorrentes de lei. Lembrando que, diferentemente do nosso código anterior, o Código Comercial de 1850, o nosso Código Empresarial ele não trouxe uma lista de quem são os legalmente impedidos, né? A gente falou lá, também está nos slides que eu postei logo no começo dessa quarentena, uma lista de legalmente impedidos. Mas são impedimentos, o Estatuto da Magistratura, o Estatuto do Servidor Público, o militar que não estiver conscrito, são uma série de pessoas que não podem exercer a atividade empresária. Mas atenção, eles podem ser sócios. A gente está falando de ser o empresário, é quem exerce a atividade econômica organizada. Então, ele não pode ser empresário individual e ele não pode ser o sócio administrador, não é verdade? Ou o gerente. É a proibição para o exercício da empresa. Não é vedado que alguns sejam sócios de sociedade empresária, desde que essa responsabilidade ela seja limitada. Ele não pode exercer função de gerência ou de administração. Sócio, meus amores, não é sinônimo de empresário, tá? Empresário é quem exerce a atividade empresária. Mas ser sócio de uma sociedade empresária, alguns impedimentos, por exemplo,
eu, servidora pública, oficial de justiça, eu posso ser sócia, eu não posso ser sócia administradora. Gente, exceção ao artigo 972, a não poder ser empresário. O incapaz, relativamente ou absolutamente incapaz, ele pode exercer a atividade empresária, desde que seja decorrente de uma incapacidade superveniente. Então, exemplo, eu, Mariana, não sou servidora, tá? Um exemplo, eu tenho a minha loja de brownies, né? A minha bem conceituada no mercado, loja de brownies. E eu sofro um acidente de carro. Eu me torno impedida temporariamente de exprimir as minhas vontades. Uma das hipóteses do artigo 4º. Nessa condição, eu vou poder dar continuidade, eu vou ter uma incapacidade superveniente e eu vou ser representada, vou ser assistida por um representante legal para poder continuar exercendo a minha atividade. Ou a segunda exceção é sucessão hereditária. Meus pais, prósperos empresários do ramo de, sei lá, de alimentos, não estou sem exemplos hoje, e eles falecem. Eu sou a herdeira deles. Então, se eu for menor de idade, menor de 16 anos, se eu for absolutamente incapaz, eu vou ser representada, e se eu for relativamente capaz, eu vou ser assistida. Nessas duas hipóteses, nessas duas exceções, a continuidade por incapaz depende de autorização judicial mediante a expedição de alvará. Esse alvará ele deve ter indicação do representante, no caso de absolutamente incapaz, ou do assistente, no caso de relativamente incapaz, e os bens não serão... e esse alvará ele vai dizer quais são os bens que estarão sujeitos ao exercício da atividade empresária. Gente, dúvidas até aqui? Eu vou parar para a gente fazer os módulos separados e daqui a pouco eu vou voltar com princípios e fontes do direito empresarial.